Olá, boa tarde. Estamos começando aqui mais uma maravilhosa live sobre tarô e oráculo. Hoje vamos falar com o Marcelo Bueno, oraculista do Zéfiros Tarô, que é a página dele, né? Zéfiros Tarô. E muitas coisas acontecendo. Vamos esperando as pessoas chegar. Enquanto isso, deixa eu falar que amanhã eu vou dar uma aula no YouTube. Eu estava mês passado dando as aulas todas aqui no Instagram mesmo, mas eu achei que faltava espaço, eu sinto falta de uma lateral aqui, assim. E no YouTube vai ser melhor, então amanhã às 7 eu dou aula no YouTube. E depois, nos outros dias da semana, tem live aqui às 4 com várias pessoas muito legais. E nas sextas eu respondendo perguntas. Certo? Olá, quem já chegou? Olá, bom dia, olá Augusto, que bom que as pessoas chegaram logo. Daqui a pouco o Marcelo vai estar entrando e eu vou convidar ele aqui para conversar hoje. Ele tem um baralho das letras hebraicas, né? Que ele chama de... Eu vou falar o nome errado. Oitit, não sei o nome. Daqui a pouco ele vai ter a pronúncia certa. Então vamos convidar aqui o Marcelo, que já entrou, para a gente conversar sobre oráculos maravilhosos. Olá, quem chegou? Opa, Bom dia, Marcelo. Quanto tempo? Como o Tite é está? dor de ouvido, o baralho é oti-oti. De novo, para me decorar? Como que chama? Oti-oti, Ote, ote. oti-oti. Ote. Tudo bem, desculpe aí. Ote, ote. Ah, O que que tranquilo. significa ote, ote exatamente? Oti-oti significa simplesmente letras em hebraico. É a coisa mais simples, né? Tipo assim, elabora, 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 o quê? Letras, pronto. Letras, que bom, que bom. Mas então, Marcelo, eu queria antes da gente começar a conversar, você falar um pouquinho de você, né? Você já é oraculista há muito tempo, dá aulas e tal. Queria que você falasse rapidinho, assim, só para a gente se situar, se apresentar, assim, Então, para quem não conhece. eu agora, final de agosto, vou fazer 31 anos que eu estudo tarô. E em maio eu fiz 13 anos que eu tenho o Zéfiros Tarô. Então, na verdade, eu tenho uma formação toda em marketing, eu trabalhei em marketing por muito tempo, né, em empresas, em agências. Em paralelo a isso, eu estudava tarô e jogava de uma maneira meio informal, né, meio por aí. Tive uma presença, assim, comecinho da internet, né, eu comecei a participar com pseudônimos, né, então algumas pessoas vão lembrar de Uder Pendragon, né, o grande dragão vermelho. Então, que era onde eu falava sobre tarô, falava sobre várias coisas. Aham. E eu acabei ganhando uma certa notoriedade. Né? Então, foi assim, evoluindo lá desde o Yahoo Grupos, depois o Orkut, depois né, todo o procedimento né, da evolução da Aham. internet. E aí, quando Perfeito. foi coisa de 13 anos atrás, eu tomei um puxão de orelha do tipo, o que vem para você não é para ficar só como hobby, né? Então vamos trabalhar com isso Uhum. aí, né? Tipo, tá na hora de multiplicar. E aí Perfeito. foi quando eu comecei efetivamente com zero. Então tive outros blogs na época, né? Com outros nomes. E aí eu fundei Uhum. o Zéfiros. E o Zéfiros está aí até hoje, né? Então eu dou aula de tarô, Uhum. faço atendimento. E aí nesse meio do caminho já tinha um processo meio embrionário do Oti-Oti. Na verdade, por causa do estudo do tarô, eu comecei a me aproximar de muitas coisas da Kabbalah. Então, Uhum. 30 anos atrás, a gente não tinha muita literatura disponível, nem os judeus eram tão abertos assim para isso. Então, o que se tinha de Uhum. acesso era alguns livros herméticos, que eram difíceis de comprar, né? Então, estou falando de 30 anos atrás, a gente não tinha nem internet. Né? Então, os primeiros Ah, baralhos que eu comprei importados era aquele esquemão de pedir um catálogo da US Games, eles mandavam, eu uhum. escolhia, comprava o dólar, aí botava o dólar num envelope, mandava para eles e rezava. Tipo assim, vamos contar com a honestidade dessas pessoas. E assim, tipo, 4 meses depois chegava uma caixa em casa com um baralho que eu tinha comprado, né? Então é uma coisa tipo de raiz, né? Naquela época só tinha mato. Então é bem Total, isso. total. E aí eu comecei a me interessar por ver né, várias referências de tarô hermético, né? Mostrando Uhum.
árvore da vida, trocentos símbolos judaicos, né? Letras hebraicas, aquela coisa toda. E eu ficava, cacete, né? O que que é isso, né? E aí, quanto mais eu Não, estudava, menos eu entendia. Porque, assim, tipo, essas coisas, para mim, é não fazem o menor complicado. sentido. Eu lembro muito que a minha mãe estudava com o tarot do Crowley, né? Então eu com 11, 12 anos eu jogava Sim. com o tarot do Crowley e ela tinha um livro do Crowley que eu abri, que eu lembro de eu abrir ele com 11 anos e ler tipo uma página e falar, gente, mas isso não faz, não conseguia fazer uma frase Não, que desse para entender, que era um nível de loucura. e para mim tem uma coisa que são ainda hoje muito doidas, né? Do tipo assim, vamos fazer tipo, uma jornada pela árvore da vida, né? Então tinha muita coisa de imaginação ativa, né? Aí você entra numa determinada sefirá, que o chão é quadriculado, preto e branco, e aí você tem as sandálias de Hermes, o aroma é de sândalo, não sei o que, tipo assim, mas o que eu faço com isso, né? Então, um pouco por aí. Uhum, Em algum momento dessas minhas jornadas por aí, eu descobri que existia aqui no Rio um grupo que estava estudando Kabbalah dentro da tradição judaica, sendo que era formado por não-judeus, né? Então, a gente tem que agradecer bastante aí ao Berg e o Kabbalah Center, porque nessa época que começou a ter Madonna, Demi Moore, esse pessoal todo participando de uhum, Kabbalah, ver uma coisa cult, né? De celebridade e tudo mais, uhum. alguns grupos se proliferaram, e aí a própria comunidade judaica começou a vir para a rua, né? Do tipo assim, puta, ele está perdendo aqui a galera, né? Então, todo mundo queria fazer parte do Kabbalah Center, porque dentro das sinagogas era tudo muito restrito ou era muito cabeçudo. Ou ainda, né? Não era para mulheres, né? Ainda tem mais essa, né? Então, quando o Kabbalah Center Sim. veio, tipo assim, quem vier. Então, abriu para todo mundo, abriu geral. E a própria comunidade começou assim, a gente precisa meio que falar umas coisas legais para esse povo aí, senão a gente está ferrado. E aí começaram a ter vários sites a respeito de tradição judaica, a respeito de Kabbalah. As pessoas pensam muito em Kabbalah só como árvore da vida e tudo mais, mas Kabbalah é um estudo da Torá, né? Então existem 5 níveis de entendimento da Torá. Existe o nível literal, que é assim, então tá, então Moisés subiu a montanha e passou 40 anos vagando pelo deserto. Então o que você leu disso? Subiu a montanha, 40 anos, ponto. Se você vai se aprofundando no processo, você descobre que subir a montanha é você se elevar para as dimensões espirituais. Da mesma maneira que quando você cai no abismo, é porque você realmente cai, né? Você não saiu do lugar, né? Mas você espiritualmente você teve uma queda, né? Quando você fala Sim. dos 40 anos, você não está falando de 40 anos peregrinando, porque geograficamente, mesmo naquela época, você faria aquele trajeto em tipo uma semana ou menos. Tipo assim, ninguém fica Uhum. 40 anos perdido num deserto que sabe, é o Largo do Machado. Então, 40 Um fala pouquinho maior. tem um processo simbólico, né? Então, 40 reporta a letra MEM, né? Que fala das provações, fala de processos de purificação. Então, por aí vai. Sim. E aí, quando você começa a estudar a Kabbalah pelo ponto de vista do judeu, isso para eles quando você começa a estudar a letra hebraica pelo ponto de vista do judeu, isso é extremamente rico, né? Então Uhum. existem vários midrashim. Midrashim são ensinamentos, né, derivados da Torá ou não. E aí um deles fala sobre a criação do universo. E aí a primeira frase em hebraico da Torá é Bereshit bara Elohim et hashamayim. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse et, que é formado pela letra Aleph e Tav, ele não tem nenhuma função gramatical ali. Tipo assim, para que isso está aqui? Né? Porque geralmente quando você fala Marcelo e Nadam, você fala Marcelo V Nadam, você usa a letra Vav, que já é esse E que está somando. Então, assim, o que é esse et? Esse et fala exatamente que é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Então, eles dizem que, na verdade, Deus primeiro criou as letras, depois os céus e a terra. Então, essas letras elas foram combinadas, né? E aí você pega o Sefer Yetzirah, que fala exatamente o tempo todo sobre a permutação das letras. Então, essas letras são permutadas, e a partir dessa permutação, as coisas foram sendo criadas. Quando Adão, né? Então, a primeira coisa que Adão chegou no mundo, Deus só deu logo trabalho, né? Tipo assim, sabe esse monte de coisa que eu criei aí? Dá nome para esses troços. Ah, não. E aí, puta, cacete, né? Acabei de chegar aqui, já tem esse trampo todo, né? Então, Adão foi lá dar nome para todas as coisas. E aí, a sabedoria que Adão já tinha naquele momento, quando você pega
cachorro em hebraico, ou mesa em hebraico, quando você entende as letras, você está falando do que se trata. Não é só cão, porque é um nome cão. Né? Então, assim, Aham. é bem nesse lugar de a rebimboca da parafuseta. E aí, quando você Que aí, pega lá assim, os tipo, se textos, você cada vai assim, letra. É como, deixa eu ver se eu entendi. É como se cada palavra, você pegasse cada letra e visse, essa palavra aqui é casa, tem um C, um S, dois A's, e você junta essas a letras aqui. natureza daquilo que se refere está ligado com o nome que é dado. Né? Então, em hebraico, você tem a palavra dabar, ou davar, né? Dabar significa tanto coisa quanto palavra. Então, a palavra, ela define a coisa. E aí você diz, tá, mas é óbvio. Né? Não, mas na sua essência. Né? Então, é muito por aí. Para quem lembra do Matrix, né? O Moon, né? Quando o Neo desperta, em algum momento ele olha lá os agentes, ele vê tudo lá em tela verde, né? Os códigos do computador. Basicamente é isso. Né? Eu adoro fazer essa referência porque é isso. Dentro da tradição judaica não existe nada divinatório, isso é uma heresia e tudo mais, né? Só os profetas são porta-vozes, né, de Deus. Mas é dito, né, que alguns sadiquim, né, alguns homens sábios, eles eram capazes de chegar no ambiente e ler as letras do ambiente. E aí, lendo a letra do ambiente ou lendo as letras da pessoa, ele sabia assim, essa pessoa está com tal problema porque está faltando essa letra, ou essa letra está meio torta, enfim, coisas desse tipo. Uhum. Nas casas e empresas, você tem as mezuzot no batente, né? Então, casa de judeu sempre tem no lado direito, tem lá um rolinho, né? Uma caixinha. Dentro daquela caixinha tem passagens da Torá que estão lá e são feitas na mão, né? Não é tipo, imprime aí, tira a cópia e coloca na caixinha. É feita por um chofer, que é o escriba, né? Dentro da tradição. E assim, puta, tá, Nadan é judeu e tá mó pindaíba lá na casa, tá ruim, né? Puta, já tá doente, não sei o que tá acontecendo? Aí vai lá no rabino, me traz lá o rolinho da tua mezuzá. Aí você pega o rolinho e vai assim, mas olha só, pelo tempo, essa tal letra aqui desgastou, ou alguém literalmente fez errado, então por isso que a energia da tua casa tá ruim. Faz Aí um rolinho escreve. novo, coloca lá, que a casa cura. E é bem isso, né? Aham. Então essa coisa da letra, da energia da letra, é muito importante para eles, né? Então, Uhum. é uma Muito viagem, né? Então, bom. quando você começa a ler, começa a se aprofundar, começa a ver os textos, é muito doido, né? E aí E, você teve essa ideia e no de começo era uma racionar, loucura. de fazer um baralho só com as letras. Sim. Porque a gente falou rápido, né? O Crowley, quando a gente pega as cartas aqui, ele coloca uma letra, né, em cada um dos arcanos maiores. E aí você me falou que não é a mesma relação que você faz. Não é a relação que eles fizeram, não tem a ver. Pois é, Fala aí. existe uma questão esquisita nisso, né? Então lá, o tarô vem lá da meados, né? Final do século XV, e aí, em Sim. algum momento do século XVIII, alguém olhou tipo assim, esse negócio aqui eu acho que não é só uma bobagem que você tem aí, né? Puta, foi igual o Deus Tote que veio e codificou isso aqui. Então, começou toda aquela efervescência. E aí era uma época em que as pessoas estavam procurando pelo em ovo, né? Então, assim, todas as coisas se conversam. E se não se Uhum. conversar, a gente vai fazer que se converta a si mesmo. Então, essa época dessa efervescência ocultista passava Uhum. muito por aí, né? Então, esse cruzamento de astrologia, cabalá, alquimia e tantas outras artes daquela ocasião, virou tudo um grande caldeirão. E aí tem assim, puta, que coincidência, né? Então são 22 arcanos maiores e são 22 letras hebraicas. Quando a gente fala das cartas numeradas, são 10 cartas, né? Do Ais ao 10. E são 10 sefirotes na árvore da vida. Então, assim, uau! Então, é É. isso, né? Então, tem essa correlação. Então, tipo, tem que ser, né? Então, é um pouco por aí. Tem Aham. sempre essas lendas, né? Do tipo, Tarô veio de Atlântida, ou Moisés roubou da Grande Pirâmide. Então, a caravana que saiu, né? O faraó foi atrás de Moisés porque ele tinha roubado da Grande Pirâmide as placas de ouro, que eram as lâminas de Tarô. Então, tem todo esse Aham. folclore aí envolvido na parada. Mas Eliphas Levi, no primeiro momento,
ele estabeleceu. Então, pá, então assim, são 22 letras, são 22 arcanos. Então, as letras hebraicas também representam números, né? Então, Aleph não é só uma letra, ela também é o número 1. Então, Aleph, que é 1, corresponde ao mago, que é 1. A papisa, que é 2, corresponde a Beit, que é 2 também. E aí ele foi fazendo essa correlação, sendo que aí fica uma coisa meio maluca, né? Assim, tá, mas onde é que está o louco? Que o louco não tem número. Aí eu descobri tem pouco tempo, né? Que aí não só, né? Aí tem umas coincidências, né? Porque não só tem essa correlação de letra e número, como a inicial de algumas palavras também em hebraico, né? Então, morte em hebraico começa, que é a 13ª letra, começa com mem, né? E aí nessa parada toda, por que o louco é colocado como Shin, seria entre o julgamento e o mundo? Porque Shin é inicial da palavra Shoté, e Shoté é louco em hebraico, tolo, né? Em hebraico. Então meio que arranjou um jeito de meter o louco lá entre o julgamento e o mundo. Por quê? Porque que sim. E aí botou lá e acabou-se. Uhum. Quando o tarô começou a ser estudado pela Golden Dawn, eles falaram assim, não, então assim, esse louco não é um arcano sem número, o louco é 0. E aí nesse alinhamento, assim, então vamos colocar a primeira letra, que é Aleph, com o primeiro arcano, que é o louco. Então, chutaram um balde da questão numérica e só uma questão sequencial. Então, mago passou a ser a letra Beit, a papisa passou a letra Gimel, e por aí vai, até na sequência final. Nesse meio do caminho, o Eight ainda surtou na batatinha, porque as letras também fazem regências com signos e planetas. E aí, nessa sequência que ele colocou, a letra Tet, que é associada a Leão, estava alinhado com a carta da Justiça. E a letra Lamed, que rege o signo de Libra, estava associado à força. Assim, peraí. A letra que está associada a Libra tem um leão. E a letra que está associada a um leão tem uma balança da justiça. Então, óbvio, vamos trocar isso. Então, sabe, lá no texto, né, do Picture Key of Tarot, né, do Waite, ele diz, olha, o que eu fiz por motivos próprios que não interessa mais ninguém. Tipo, compra isso. Ele não Não me explica, enche o né? Ele saco. não explica. Mas a explicação está neta, né? Então, Total, total. tanto que o Crowler depois foi e disse assim, não tem nada disso. Aí ele botou a sequência. A única coisa que o Crowler ainda muda é porque ele teve lá uma mensagem lá do mestre dele dizendo assim, todas as letras estão certas, menos a estrela. E aí ele troca a letra da estrela com a letra do imperador. E ainda assim, a gente pega a escola francesa, a gente pega a escola inglesa, a gente pega o Crowley, né, que é inglês, mas ok, mas acabou criando uma derivação, e você ainda encontra outros tratados aí com outras associações. Uhum. A grande questão é que a terminologia hermética ela não bate com a terminologia judaica. Então, por exemplo, todo mundo vai dizer que Aleph é o homem. E aí você vai pegar lá o papi dizendo que assim, Aleph é o mago, até porque o mago está com o braço para cima e um braço para baixo, e a letra Aleph também tem essa, né, uma perninha para cima, uma perninha para baixo. Então, óbvio, né, que o mago é Aleph. Ok. Aí você, mas tem alguém que fala assim, porque o Aleph é o homem. Tá, mas Aleph não é o homem. Em momento algum está dito que Aleph é associado ao homem. O homem, na verdade, é associado à letra Vav, porque a letra Vav é número 6, é o sexto dia, e o homem foi criado no sexto dia. Então, Vav é o homem, e Zain, que é a 7ª letra, é a mulher. Uhum. Porque 7º dia, né, você tem lá o Shabat, e o Shabat é quando você tem o acesso a Sherinah. Então, você tem Vav e Zain, que é o homem, e a mulher. E ainda você tem a letra Het, que no hebraico, quando você tem a forma caché dessa letra, né, que é a forma sagrada, que é a forma que você encontra na Torá, nos Tefilim, nas Mezuzot e tudo mais, a letra Het é formada pela letra Vav, a letra Zain, e aí tem um chapéuzinho, né, que é uma rupá. A rupá é a tenda cerimonial. Então, assim, você tem o homem, é a mulher, e a 8ª letra é o casamento dos dois. Né? Então, é uma letra associada ao matrimônio, ao pacto, né? Todas as associações formais, fora outras coisas. Né? Então, quando você vai fazer essa correspondência,
fica esquisita. Você fala assim, na escola hermética, Gimel é a papisa. Gimel é a letra da prosperidade, da fecundidade. É o homem rico que vai em direção ao homem pobre, que é Dalit. Então, a palavra pobre é Dal, né? Então, não faz sentido você colocar a letra Dalit para a imperatriz. A imperatriz é a própria fecundidade, a abundância, né? Você não pode falar Dal, letra Dalit fala da esterilidade. Então, isso não cabe na imperatriz. E também não cabe no imperador, se for pegar a escola francesa. Então, fica tudo muito estranho. Aí você vai vendo aqui, algum lugar você isso aqui até poderia ser. Então, quando você fala lá da letra Kaf, a letra Kaf é a palma da mão. Fala sobre você segurar alguma coisa, né? Então, a mão que segura, né? Assim, então a mão que segura o leão. Faz sentido. Mas você criou esse ponto aqui, mas no resto, né? Quando você olha o sistema das 22 letras, você vai ter buraco aqui. Então, assim, se o sistema não bate 100%, então ele simplesmente não existe. Uhum. Então, é muito por aí. Quando eu estou escrevendo doutorado, né, peguei lá muita gente fazia referência ao Aleph Levi, né? Então eu peguei lá para ver. Aí tem aquele ritual e dogma, o magia, que você fica lá tentando, ele vai fazendo correspondência com o tarô e tal, mas é difícil. Aí depois eu peguei aquela história da magia. E aí, na história da magia, é uma loucura de um nível, que ele fala das coisas da indiana, só que ele não entendia nada. Ele começa a falar um monte de coisa que quem sabe o mínimo, assim, sobre os indianos, vê que a pessoa não tinha acesso à informação, ou estava inventando, ou estava... Então, essas referências que são todas... E eram ocultas, né? Coisas para dentro daquelas escolas, então a gente não sabe se aquilo é cifrado, se aquilo ali é propositalmente errado, se aquilo ali enfim, são umas referências muito loucas, né? Quando a gente entra nesse mundo dos ocultismos. Você pega algumas referências, né? Do tipo assim, porque Beit primeiro que as pessoas falam assim, o princípio era o verbo. E verbo é Aleph. Aleph não tem som. Existe um Midrash que conta que quando Deus estava fazendo a criação, ele juntou a galera toda, tipo assim, vocês aí, com quem eu vou começar a criação? Aí a gente se apresentaram, né? Aí apresentaram, conta a história, né, de trás para frente. Né? Então, primeiro a letra Tav. Senhor, começa a criação comigo, porque afinal de contas eu sou o selo, né, de qualidade do seu trabalho e tudo mais. Aí Deus falou assim, mas você também está presente na palavra morte, né? Então, se eu começar a criação com a energia da morte, isso não é legal, né? 400 fala de morte. Então tá. Então, Shin se apresenta. Então, começa comigo, porque eu sou o inicial do seu nome mais sagrado, que é Shaddai, né? Que é o Senhor dos Portões de Israel. Sim, mas você também está associado a Resh, que é falsidade. E aí cada um vai se apresentando, todo mundo se vem, aí o Deus dá uma cortada. Vem Deus, você é bom para isso, mas você também é inicial daquela outra palavra que não é legal começar a criação por aí. Que a preocupação de Deus é que naquele momento, que se ele começa a criação e Nahash, que seria a contra-inteligência, né? Seria o demônio, alguma coisa assim, se apropriasse dessa letra semente, ia ferrar com tudo. Né? Então, toda hora ele fazia esse contraponto. Né? Eu sou bom por causa disso, mas se Nahash pegar, ferrou. E aí chegou a letra Beit. A letra Beit é a segunda letra do alfabeto. E aí Beit disse, olha, usa meu nome, né? Me usa, né? Porque eu sou inicial da palavra Brahá. Brahá é bênção. E bênção fala sobre elevar a natureza de alguma coisa. Então, se a contra-inteligência se apropria de mim, automaticamente ela é anulada, né? Porque eu vou elevar essa contra-inteligência, ela deixou de existir. E aí Deus, boa sacada, né? Vamos começar com Beit. Então, a primeira palavra da Torá é Bereshit, né? Que começa com a letra Beit. E aí tem toda essa tradição que, na verdade, todo começo é marcado por 2 e não por 1. Isso na cabeça da gente, como assim, né? Como é que 1 não é o começo? Não. 1 é um estado potencial. E aí Deus olha todo mundo assim, mas cadê Aleph? Aleph sumiu. E aí tá lá o Aleph amuado lá no cantinho, né? Tipo assim, Aleph, por que você não se apresentou? Cara, assim, puta Deus, você já escolheu Beit, né? Você vai, depois de dizer que Beit é escolhido, você vai dizer que não, agora sou eu. Então eu fiquei na minha. E aí, por causa disso, Deus, por um lado, diz que, então, Aleph, por você não ter se pronunciado, você ter se omitido, você não tem som. Então, tipo, Aleph meio que se ferrou nesse lugar. Em compensação, por você ser um, você vai me representar como a unidade. Então, quando você diz, né, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, esse Echad fala do um, né? Então, Deus é único.
Esse único é Aleph. É Had, começa com a letra Aleph. E, ao mesmo tempo, Aleph significa a totalidade. Então, quando você fala sobre milhares de coisas, né? A gente aqui fala assim, puta, quantas pessoas falaram no evento? Sei lá, um porrilhão. Esse porrilhão, em hebraico, seria milhares, é tudo, né? Então, Aleph, que é um, também fala de milhares, e esse milhares envolve tudo que for, né? Então, tipo, é tanta coisa que eu não sei nem contar. Então, toda essa totalidade, toda a totalidade é uma frase ruim, né? Mas, enfim, é isso. Né? Então, a totalidade, que é representada por 1000, né? Ou milhares, também é Aleph. Então, Aleph é essa energia do que pode vir a ser, né? Está no estado potencial. E a criação realmente começa em Beit. Então, 2 é onde as coisas começam. Tá, ô Marcelo, eu tô achando muito interessante isso, mas eu queria ver as cartas, está com elas aí, pra gente Vamos falar das jogar, cartas. dar uma... Então, assim, Não, eu tenho tipo, aqui o meu... Eu tive eu pensei em... uma primeira versão do Aham. Otioti, que eu nem tenho mais cópia dele, que era simplesmente... Eu fiz um portal, aí todas as letras eram um portal onde tinha a letra no meio e nas laterais tinham as sefirotes da árvore da vida. Aí eu tive uma segunda versão, que era aqui, meio, e foi com essa versão que eu comecei a dar curso, né? E aí teve algum momento em que as pessoas se empolgaram, depois sumiram, e eu falei assim, então isso aqui nem vai para frente. Passado mais um tempo, eu comecei a falar muito a respeito das letras, tipo, toda aula eu falava de letra, começava assim, cara, o negócio de letra tá vivo de novo, né? Então, tá na hora Aham. de retomar aquele projeto. E aí, para retomar o projeto, eu falei, então vamos chamar alguém para fazer um trabalho gráfico bacana, né? Então, eu contratei um designer, que aí pegou a versão meia boca do Marcelo e fez uma versão, opa, agora ficou legal. Né? Versão Então, para design. cada letra, eu tenho a representação dela, eu tenho o nome, tem a Uhum. posição dela na árvore da vida, né? Então, aqui eu peguei a letra Tav. A letra Tav ela faz a conexão entre Yesod e Malhut. E aí tem aqui as regências, né? Então, quando você pega lá o Sefer Yetzirah, está dizendo assim, porque Deus criou a letra Tav, e a Tav vai reger tal coisa no universo, tal coisa no tempo e tal coisa no corpo e na alma, né? Então, no caso da letra Tav, ela tem o valor numérico 400. Eu estou mostrando aqui, mas está invertido, né? Então, Tá mas só para difícil. você saber, né? Então, assim, tem Um lá. pouquinho mais pra trás A vai letra ficar no Tav está... foco. Opa, Aí fica no foco, bonito. tá. Tava ao contrário. E aí a letra Tav rege a lua. No corpo, rege a boca. E aí, por ser regente da lua, também regente da segunda-feira. E aí tem atributos que são sutis, né? A graça, no caso da letra Tav. E aí você tem todas as 22 letras têm essa mesma disposição, né? Então, sempre mostrando essa colocação na árvore da vida e as regências. Aham. Algumas pessoas podem estranhar essa forma da árvore da vida, porque as pessoas estão acostumadas a ter uma árvore da vida que tem... Malhut está ligado tanto a Yesod como também a Hod e a Netzah. Temos Calma aqui. aí, vamos devagar, Então, Marcelo, que aí... Sim, sim. que é a árvore Certo. antiga. Aham. Então, na verdade, quando essas primeiras informações chegaram, não tinha tipo assim, Deus passou um gráfico, né? Olha isso aqui, né? Então, o fluxo é esse. Então, foi dado um texto, e dentro desse texto existiu uma primeira configuração que foi dada como oficial. Então, existe essa configuração da árvore da vida, que é o que os herméticos utilizam de modo geral, e é considerada a árvore antiga, a mais antiga, né? Chama o Elder, né? E Uhum. aí, em algum momento, surgiu um grande sábio, que foi Yitzhak Luria. Yitzhak Luria é uma das pessoas responsáveis, inclusive, pelo despertar da Kabbalah, né? A visão mística da tradição, essa coisa toda. Ele não deixou nada por escrito, mas ele teve o Moshe Luzzatto, que era meio que o escriba dele. Então, tudo que ele ensinava, está lá o Moshe Luzzatto escrevendo feito um louco para fazer esse registro. E aí, uma das coisas que o Arizal, né, como ele era chamado também, que ele fez, foi fazer uma alteração na árvore da vida. E aí ele tira essas duas pernas laterais e coloca essas Uhum. duas pernas aqui no meio.
Uhum. Por Sim. quê? Você vai encontrar em qualquer livro hermético que vai dizer assim, porque existe o caminho do raio. O caminho do raio vai pegar. Então, tudo que existe no mundo passou por 10 etapas. Então, nasceu lá no mundo infinito, aí entrou em Keter, aí vai Keter, Chokhmah, Binah, Hetzker, são a sequência numérica da árvore da vida. De 1 a 10. Só que quando você pega na árvore antiga, como é que passa de 2 para. Né, como é que muda, vai de 3 para 4? Não tem caminho de 3 para 4. Uhum. E quando chega aqui no final, Malhut, como é que assim tem 3 maneiras de chegar a Malhut? Tipo, na cabeça dele não fazia sentido. Na minha também não, né? Então, por isso que eu gostei da ideia. Então, quando ele faz isso aqui, então todas as energias se concentram em Yesod, e aí diz o Yesod como se fosse um funil, né? Aí Yesod concentrou e aí manda para a realização no mundo físico. Então, eu trabalho em cima dessa referência da árvore da vida e da distribuição que o Itzhak Luria também colocou para cada caminho. Uhum. Existe uma divisão clássica das letras hebraicas. Você tem 3 letras mães, que é Aleph, Mem e Shin. E aí você tem 7 letras simples e 12 letras duplas. Aí não por acaso você tem 3 linhas horizontais, você tem 12 linhas diagonais e 7 linhas que são verticais. Então é essa distribuição que ele faz. Você, puta, então tá aqui pronto, né? É dessa maneira. E aí, para mim, é o que faz mais sentido ser trabalhado. Você deu uma congelada, mas já voltou. Beleza. Tô aqui, não, muito bom. Não, eu pensei porque a gente, semana passada, a gente conseguiu tirar umas cartas assim, na hora, assim, só para ver como funciona. Pode ser uma carta para alguém que levante Funciona, a mão claro. aqui, ou pode ser. Levanta a mão e pergunta. A gente tira uma carta aqui para um conselho, né? E aí a gente fala um pouquinho de cada da letra que sair, né? A gente meio que disserta um Isso. pouco e vê quais são as Primeiro, possibilidades. então, que ficar uma pergunta aqui, a gente responde. É isso, Marcelo? Pode ser? Vamos fazer uma pergunta só. Primeiro que levantar a mão Sim? e falar, eu quero perguntar, e a gente responde. É agilidade aí no teclado. Agilidade, não sei quem tá aí, não sei. Bom dia, pessoal. Enfim. Mas eu Aliás, achei eu não sei quem bonito. está aqui. Fala. Fala. Então falo eu, então. Não, eu achei bonito essas. Porque essa numerologia do 10 é muito usada no tarô também, né? Todos os arcanos menores, tem essa coisa da numerologia do 10. E como que as energias caminham, né? O Aham. que que significa caminhar do 3 para o 5, do 3? Isso pode ser. Isso, porque as Ah, a letras Bela está são as. querendo um conselho aqui, ó. Vamos lá. Bela, faz uma pergunta. O que eu estava falando, Não. enquanto a Bela escreve a pergunta, né? Então o que eu estava falando aqui é Aham. assim: eu não sei quem está vindo aqui pelo Nadan e quem está vindo aqui por minha causa. Então, quem está vindo por Sim. minha causa e não conhece o Nadan faz um trabalho fantástico no Parque Lage, aqui no Rio de Janeiro, que é um trabalho de criação de oráculo. Então, você passa por um processo onde você, né? Estou explicando no lugar dele, né? Não é sacanagem, mas Por favor, por Nadan, favor. né? Então, a turma meio que, através de exercícios, né, de criatividade, de imaginação, cada um entrando em contato consigo mesmo, as pessoas vão meio que ali parindo o seu oráculo. E é muito legal, né? Eu já participei de 2 encontros que o Nadan faz com esses alunos, e os alunos aí vão para a luta, né? Então, sei lá, uma vez por mês, depois que os oráculos já estão meio criando vida, ele coloca assim, então, ó, vamos chamar a galera aí, e quem aparecer, vocês vão ter que responder. E aí as pessoas colocam o oráculo à prova. E algumas pessoas já têm esse oráculo meio na cabeça, então tal carta significa tal coisa, e outras pessoas estão descobrindo que o oráculo tem para falar na medida em que responde, né? Então é legal, né? Então, às vezes o oráculo vai se dizendo, né? Vai se apresentando, inclusive para o próprio oraculista, né? Então, acho esse trabalho É fantástico. uma Quem aventura. estiver no Rio de E a gente, Janeiro, essa última aproveita e turma, aula. Marcelo, essa última turma a gente não conseguiu fazer, né, por causa da pandemia. E agora que eu me dei conta que Sim, essa turma sentiu falta disso, né? Porque, joga pros amigos, joga pros amigos é diferente de você jogar pra uma pessoa qualquer, num momento assim, né? E aí a gente vai fazer a primeira vez, é, é, semana que vem, depois eu vou divulgar a data, que eu já não sei mais. A gente vai fazer pelo Zoom, então vamos juntar todo mundo no Zoom e vou colocando nas salinhas para as pessoas experimentarem seus oráculos nesse formato digital. é Vamos ver muito como que legal vai isso. funcionar.
A Pergunta Bela fez dela a tinha pergunta pergunta aqui. aqui. Vai lá. Quero um conselho como trabalhar com a minha espiritualidade de forma que faça sentido para a minha realidade hoje. Vamos lá. Uma carta para Bela, então. Uma carta para a Bela. Saiu a letra Shin. A letra Shin é a Sim. letra do fogo. A letra do fogo é exatamente o fogo que ilumina, né? O fogo que consome a negatividade, né? Então, esse lugar do Shin. A letra Shin está ligado ao dente e fala sobre mastigar, né? Então, a expressão da espiritualidade da Bela tem muito a ver com mastigar as coisas, né? O que é mastigar? Você tem uma coisa grande, você mastiga para se tornar digerível, né? A Bela taróloga, né? Então, esse trabalho meio de orientação mesmo para a vida, que às vezes é punk, é pesada, tá grande, a gente fragmenta em pedaços, e fragmentando em pedaços, de repente dá para entender, né? Então, isso demanda, às vezes, alguns sacrifícios, né? Então, esse Shin está ligado ao fogo, fala muito do processo que os judeus também levavam, às vezes, conforme a sua demanda, né? Você fazia sacrifícios ao fogo lá no grande templo, né? Então, o que precisa em mim ser sacrificado? Porque aí você vai lá na Torá assim, alguém sacrificava boi, pombo, aveia ou coisa. De novo, né? Temos códigos, né? Então, o que é sacrificar um boi? Aí você vai entender dentro do código que esse boi é algo, é esse boi em mim, e não pegar um boi e botar no fogo. Então, esse meu lado boi precisa ser sacrificado, ou esse meu lado pombo precisa ser sacrificado, o meu lado bode precisa ser sacrificado, né? Então, esse lugar de purificação, de elevação do espírito, porque esse fogo também nos conecta com o que é superior, né? Então, ela que tem aqui um vasto repertório, é ajudando as pessoas para que elas se conectem com sua própria divindade. Então, Arro. não é mole, não. A O Shima se identificou também aqui com essa Shim. Muito bem. a letra X é uma letra poderosa, né? Quando eu falei lá da caixinha que fica na entrada da casa, do lado de fora tem uma letra X gravada, que é exatamente a inicial de Shaddai, que é um dos nomes de Deus, que é exatamente o guardião dos portões de Israel. Uhum. Então, a letra, inclusive, o logo, né, que eu uso para falar do Otiot, tem a letra Shin. Que é isso. Muito bom. Quem Mais mais tem uma, mais uma. pergunta? Crochê para os dias difíceis, quer saber do projeto dela. Vai ou não vai? Não sei se é uma boa pergunta. Eu não gosto de responder sim ou não. Eu falo sim ou não, tira na moeda, gente. No cara e coroa, que é mais fácil do que com a carta. Mas vamos lá. Como é que você fala quando alguém pergunta sim ou não para você? Não tem sim ou não, né? Tipo assim, vai rolar, né? Então, assim, ou é auspicioso rolar, né? O que tem me dizer a respeito disso, né? O que isso representa na minha vida? Uhum. Só repete a pergunta? Ela quer saber sobre o projeto dela. Vai ou não vai? Ah, Então, tá. o que significa esse projeto na vida dela? Quem Pode foi que ser assim. perguntou? O crochê para dias difíceis, que se não me engano é a Thalita. Ah, Thalita é minha aluna também. para quem perguntou do projeto, tem a letra Beit. A letra Beit é exatamente a letra do começo, né? Então, a primeira letra da Torá é a letra Beit. Então, fala assim, tipo, começa, né? Põe na vida, né? Então, é esse lugar que às vezes demanda trabalho, né? Tá Saturno, né? Eu não vou colocar Saturno como sacrifício, é Saturno como trabalho mesmo, né? Então, as coisas precisam se provar para fazer com que as coisas realmente aconteçam. Mas é o começo, né? É a letra que dá início à criação. Tudo começa com a letra Beit. E a letra Beit, eu até falei agora há pouco, né? É Brahá. Então, talvez esse projeto funcione na sua vida como uma grande bênção. Então, confia nisso. É legal quando a gente fala da letra Beit, inclusive, existe uma associação da letra com hospitalidade. Então, dizem que Abraão, do deserto, ele deixava a sua tenda sempre aberta para receber as pessoas, né? Então, Beit é a inicial da palavra também para casa. Então, qualquer lugar fechado é Beit. E essa casa é uma casa que é boa para receber as pessoas, né? Que seja sempre algo para receber, para acolher, para ajudar. Né? Então, Abraão ficava lá meio surtado na porta da tenda, tipo, quem está passando lá, que eu quero, né? Tipo, escoteiro atravessando a velhinha à força a rua. A velhinha nem queria atravessar, mas ele estava lá disposto, tipo, não, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso servir? Então,
minha versão judaica das coisas é um pouco torta, né? Os rabinos não devem gostar muito, mas enfim. É a versão Tudo mais no divertida. freestyle, né? Uma hebraica freestyle. É, Teve mais uma mas pergunta uma aí. última pergunta aqui. Alice Rios. Trabalho numa área Tem a totalmente Alice diferente aqui, da não área sei de... se alguém falou antes dela. Tem alguém antes dela? Ah, tem a Ivan... Ivana... É Tá, é auspicioso no meu auspicioso o momento meu fazer momento fazer um curso de tarô. no Se Parque é auspicioso fazer Lage. um curso no Parque Lage. Bom, Olha, Ivan, eu fosse você, eu faria. Mas vamos ver o que o Antiote fala disso, né? É auspicioso. é auspicioso. Vem a letra Tsad. A letra Tsad é inicial da palavra Tzadik. Tzadik é o homem justo dentro da tradição judaica. Tsad é a letra de aquário. Então, salve Tsad. E está muito ligado a letra, não só você fala desse Tzadik, que é esse homem sábio, esse homem que conseguiu conquistar a si mesmo, como a tribo da letra Tsad, é a tribo de Asher. A tribo de Asher é a que é dos grandes agricultores. Então, quem cuidava das 13 tribos, quem fornecia alimentação para todo mundo, era a tribo de Axé, que está ligado à letra de Sade. Então, Sade é a própria letra ligada à árvore, e fala da coisa que é fecunda, que é próspera e que alimenta. Né? Então, vai lá, né? Matrículas abertas. Então, só para falar do Parque Lage rapidinho, eu estou fazendo um outro curso no Parque Lage que está com as vagas esgotadas sobre cura e arte, arte e cura. E o curso de tarô eu não vou fazer no Parque Lage. Por quê? Eu adoro o Parque Lage, mesmo ele fechado, eu amo o Parque Lage. Mas eu estou pesquisando várias maneiras de tentar fazer o curso ficar mais eficiente, né? E eu percebi Sim. que tem coisas muito boas de fazer online ao vivo, então eu vou manter isso, as aulas, as meditações, as práticas e tal. E vou fazer também uma plataforma que botar as coisas gravadas, as coisas que eu não quero ficar repetindo sempre, que as pessoas têm que ver e de repente ver aos pouquinhos. Sim. E aí estou trabalhando nisso, já tem mais de mês que eu estou trabalhando, pesquisando, tentando dividir o conteúdo. Então não vou fazer no Parque Lage, estou vendo outra plataforma e até o final do mês eu prometo que vai abrir inscrições. Mas enquanto isso tem vários outros cursos também, se você quiser, o do Marcelo faz sempre um curso muito legais, também picados, né? Sobre arcanos maiores, arcanos Isso, a vida menores. agora é uma vida online, né? Então, eu nasci no dia 3 de agosto, eu começo um novo ciclo, né? Então, segunda-feira à noite, são 16 aulas dos arcanos maiores do tarô. Então, são 16 aulas dos arcanos maiores, a gente já emenda com 12 aulas das cartas numeradas e depois mais 10 aulas dos arcanos da corte. Os cursos são independentes, então, no caso do maiores, é maiores mesmo, então começa, né? Ah, mas eu já conheço maiores, quero só fazer numeradas, ou só quero fazer arcanos da corte. Entra, né? Então, arcanos da corte eu começo no dia 11 de agosto, que é terça-feira à noite, que a turma que já está vindo, né? Já fez maiores, já fez numeradas. No dia 11 de agosto a gente começa com arcanos da corte. Quem já conhece o tarô e assim, puxa, mas eu queria ter uma visão dos arcanos da corte, que aliás quase ninguém tem uma visão decente desse grupo de cartas, né? É um grupo muito É pouco verdade. explorado pelas pessoas de modo geral. É uma grande oportunidade. Então, eu faço esses cursos durante a semana, então tem sido segunda e terça, então esses ciclos ficam contínuos. Alternando. E eu sempre faço sábado, né? E agora, por causa da quarentena, eu estou fazendo sábado e domingo. Eu digo que é o projeto 4x4, porque são 4 horas no sábado e 4 horas no domingo, porque a gente faz blocos de 2 horas, né? Então, 2 horas de manhã, almoça, 2 horas à tarde, então fica mais palatável aqui para fazer online. Claro. Mas O são cursos tempo de online é 8 horas, né? diferente, Também, de né? arcanos maiores. O tempo online é Sim, se diferente, por isso que adapta, eu né? tô... E como o meu trabalho é todo muito baseado em coisas vivenciais, né? Das pessoas ficarem em pé, mexerem o corpo. Nossa, quebrei muito a cabeça para como que adaptar isso para fazer uma coisa que seja eficiente, né? Porque no meu curso a gente começa fazendo o seu próprio baralho e aí depois, quando você já tem o seu oráculo, já está lendo para as pessoas, aí que eu venho trazendo os conteúdos do tarô, dos arquétipos do tarô, enfim, das numerologias e tal, Sim. para incluir nisso, né? É um outro caminho que eu faço e, enfim, que tem sido muito divertido. Mas a gente ia responder mais uma pergunta ou não, Marcelo? Se tiver, manda.
A Alice, né? Tem a Alice e o Thiago mandando pergunta. Posso perguntar? A da Alice aqui, ó. Trabalho numa área totalmente diferente da área espiritual e holística, mas sinto esse chamado. Tenho essa porta e habilidade para trabalhar? Pergunta da Alice aqui. Tem a letra TAV, né, que eu tinha mostrado agora há pouco. A letra TAV faz exatamente essa conexão dos planos superiores e conecta com o mundo físico, esse círculo de qualidade. Eu acho que tem alguma coisa que você precisa trazer para você precisar do nosso plano. Eu sempre questiono, né? Então, na verdade, tem uma pauta aqui que é do tipo assim, trabalhar, não sei se é trabalhar, fazer disso o seu principal ofício, mas que de fato você precisa espalhar isso para o mundo. Então, é um pouco a minha história, né? Então, eu usava tarô para mim, porque eu sempre achei que era bacana, e isso me levou, abriu a cabeça para um monte de coisa. E em algum momento, quando eu recebi lá o meu puxão de orelha, tipo assim, não é só para você, né, querido? Então, vamos multiplicar isso aí? Então, tá. Então, é que eu venho fazendo, né? No primeiro momento, eu falei assim, tá, então vou anunciar que eu dou curso e vou anunciar que eu dou consulta. Se não acontecer nada, pelo menos eu fiz a minha parte, né? Eu estou fazendo a minha Uhum. parte há 13 anos, então é um pouco por aí. Aham. Ok, Alice? Muito bom. E aqui o Tiago, conselho para meu processo de adoção que está começando, por favor. De adoção de criança, né? Imagino Toma. eu, que adoção de um filho, Tiago, deve ser, né? Letra Zain. Letra Zain fala de. A letra Zain é uma letra bacana, porque ela tem uma paridade aí, né? Zain fala daquilo que é sagrado, porque é a sétima letra fala do sétimo dia, sendo que a palavra Zain, ela remete à arma, e Zain tem a forma de uma espada. Então, tem esse lugar de guerra e paz. Então, eu acho que, ok, Thiago, acho que você consegue fazer essa adoção, mas talvez seja algo que você precisa, tipo, mostrar que veio, né? Não sei se vai ser uma coisa tão fácil, né? Mas o sétimo, né? O sétimo dia e a sétima letra falam daquilo que é abençoado, aquilo que é santificado. Então, tem uma bênção aí para você realizar essa adoção, só que tem um desafio aí também, né? Então, mas insista nisso, né? Coloca lá, né? Não esmoreça. Porque às vezes a gente tem esse lugar, né? A gente fala do sete está associado a Sefirah Netzah. E Netzah fala sobre continuidade. Então, quando eu falo das cartas numeradas do tarô, no 7 é quando você acontece alguma coisa que pode fazer com que você desista. Mas só se você for lá tenaz, você vai e concretiza aquilo que você tem desejo. Então, eu digo que o 7 é sempre ali uma pegadinha do malandro. Tem que ficar alerta com isso, né? Então, tá difícil, mas eu insisto, né? Se nesse caminho não tá bom, eu tento por outro caminho, mas eu tento chegar onde eu quero. E aí você tem essa bênção aí, né? Você é recompensado por isso. Tá legal? Muito bom. É sempre. O que mais? Essa aqui eu Então, acho uma delícia. E aí tem essas viagens, né? Quando a gente começa a olhar sobre o caminho na árvore da vida, quando você fala das aham, tribos, né? Quando você, a regência das. Você começa a camadas e camadas, né? Então, eu já dei curso do Otiote, inclusive, falando, é um primeiro módulo, né? Faz tempo que eu não faço esse, mas fala uhum, das letras. E eu estou devendo, inclusive, para essa turma, um segundo módulo que fala exatamente dessas regências. Né? Eu preciso me organizar para fazer isso direitinho, está tudo na cabeça, mas eu preciso colocar no aham. papel para transformar numa apostila e numa metodologia de trabalho. Né? Mas é uma grande ferramenta. Né? Eu gosto muito Bonito. desse lugar. E para mim fica uma conotação muito sempre tem um olhar espiritual dentro de qualquer questão que eu coloque, né? Então pode ser a questão afetiva, material ou propriamente espiritual, né? Mas tem esse olhar meio da Torá, né? O que é sábio fazer nesse momento? Como é que os céus meio que orquestram com você para que você tenha um bom resultado? É um pouco por aí. Tem um Muito ponto de bom. interrogação do Ivan aqui que eu não sei para que ele está ligado, mas enfim, eu não estou olhando o que está antes. A Né? Ivana, ela não Mas é. Pra mim apareceu um coraçãozinho e uma
e uma florzinha, não, um brotinho. Que às vezes o celular não reconhece, né? O emoji, emoji. É, Ah, não, depois tem um ponto de interrogação. Enfim, coisas da vida. Alguém perguntou quando vai ser o curso. Bom, o do Marcelo acabou de falar, né? Segundas e terças tem turmas. Entra lá no Zé História, é mais fácil, né? De você ver as próximas que isso, já entra vai. no Instagram, e aí no Instagram, no meu perfil, tem lá o Linktree, né? Tem lá a agenda. Então, clica lá na agenda que você consegue saber do que eu tenho programado pela frente. Se quiser atendimento, né? Eu atendo online, então também fala comigo, a gente conversa. Então, Maravilha. E atendimento é a basicamente minha, atendimento com tarô, né? Então, geralmente eu uso o outro no final para tirar um conselho ou uma pergunta específica, enfim. legal. E as minhas aulas eu estou organizando para começar, para ser as segundas à noite, as aulas ao vivo. É a partir do final de agosto, né? Eu vou daqui a um mês para me organizar e daqui a pouco eu vou anunciar. Eu estou me organizando ainda. Mas vai ser sempre às segundas-feiras à noite, fora a parte que vai ser gravada, enfim, mas a parte ao vivo. E às terças à noite eu vou começar a fazer o grupo de estudos que eu tenho no Telegram. Quem não entrou ainda, tem lá no meu perfil lá também, Aproveita. grupo de estudos do Telegram, que aí eu tô fazendo vou começar a fazer as aulas das terças à noite no YouTube, né? Com material de apoio no Telegram. E é um grupo aberto, né? Esse mês eu estou falando de oráculo, no outro mês eu estava falando de sonho, no outro mês. Porque para mim é uma maneira de partilhar e ao mesmo tempo organizar o material, né? Não sei você, né? Mas a gente Sim, tem tanto material e fala, puxa, mas eu não vou começar do nada. Isso aqui eu preciso organizar. Eu vou organizando ao vivo com as pessoas, né? Faço uma aula sobre o assunto, pego o material, enfim, as pessoas vão dando feedbacks também. Eu fiz isso para começar com os cursos de sonhos, e os feedbacks foram super bons para alimentar e tal. E aí eu estou mantendo isso lá no esse grupo de estudos, me comprometendo a pelo menos uma vez por semana mandar alguma coisa interessante, que é o meu compromisso comigo mesmo, né? De uma vez por sim. semana não vou parar para organizar esse ponto, e aí mando e tal. E tem sido interessante. E aí é gratuito e é bom porque circula pessoas, circula as ideias, circula emoções, enfim, etc. Aliás, quem me segue está caindo aqui de paraquedas, né? Então, o Nadan tem um oráculo dos sonhos que é fantástico. Então, é um trabalho baseado em sonhos que ele coletou e ele criou umas peças, né? De argila, aquilo, né? É, cerâmica, né? Enfim, e Cerâmica. aí fotografou, né? Então, assim, cada carta é um desses sonhos que ele pegou de alguém, né? E transformou num oráculo, né? Então, conta uma história bem bacana. E quem não está acompanhando os outros vídeos, né? Já teve umas coisas muito bacanas aí, inclusive sobre. Tem coisas que eu concordo muito com o Nadan, né? Então, sobre tarô, né? O oráculo é para ver futuro. Há controvérsia, né? Também pode, mas não é o melhor uso que você faz do oráculo, né? Então, Uhum. olha lá no perfil, lá no Insta do Nadan, né? No Insta não, né? No Maravilha. GTV do Nadan, vai ter o Então, a histórico, né? outra, Marcelo, vai acabar o tempo, a gente não falou da sua coleção de baralhos, porque eu gosto muito de baralhos, né? Sabe que eu mando cada um fazer o seu, porque eu gosto de baralho. Eu queria saber, porque eu vejo você sempre postando cartas diferentes e tal. Queria saber como que é a sua relação com os baralhos, quais que você usa, quais que você só por devaneio. Eu já comprei É, umas duas ou três vezes crowdfunding para impressão de coisas, né? Comprei os 40 servidores, comprei o... Porque você recomenda, fala, deve ser o Marcelo recomendou. Aí eu vou lá e sempre um negócio interessante. Mas me conta aí qual é dos seus baralhos. é, atualmente eu compro menos baralho do que, né? Então, com o meu começo de tarô, e eu vejo que eu fico vendo a live do pessoal que é novo, né? Eu já tive nesse lugar, né? De comprar compulsivamente, né? Então, vejo todo mundo lá abrindo caixa da Pavão Branco e da Simbólica e tudo mais. Eu, hoje em dia, para poder me tirar um dinheiro para comprar baralho, é meio raro. Mas a minha última aquisição, e eu estou apaixonado por ela, é o Golden Art Nouveau, que é um eight, mas com desenho de uma artista italiana que é fantástico, e tem esse dourado no fundo, mas eu verdadeiramente amei esse baralho. Então, é muito bacana. E o meu deck de coração é o Alquímico Tarot, né? Então, o Alquímico Tarot é do Robert Place. Eu tenho a primeira edição dele, que é tipo 20 anos atrás ou mais, né? E tem a quarta, comprei a terceira e comprei a quarta, enfim, está lançando a quinta agora. Então, são cartas baseadas em imagens alquímicas que o Robert Place redesenhou. Então, existem alguns baralhos alquímicos no mercado
que a pessoa simplesmente pega uma ilustração alquímica clássica, recorta e coloca lá como referência, né? Hum. O Robert literalmente ele desenhou, pegou a referência, mas ele fez o próprio traço dele, então, assim, é incrível. Eu gosto muito. Inclusive, eu dou um curso também sobre tarô e alquimia. Então, carta do carro aqui. Eu coloco meus baralhos num sleeve para preservar, mas enfim, tá aqui. Mas é um deck incrível. Eu gosto muito. Eu tenho umas coisas, né? Porque, na verdade, quando eu jogo tabuleiro, né? Que é o método que eu uso para atender, eu faço a combinação de pares, né? Então, eu leio a combinação de maior com menor. Então, para Uhum. mim, eu preciso ter um arcano menor que tenha legenda embaixo, porque como fica uma carta em cima da outra, eu já tenho a legenda ali que fica fácil para poder olhar. Se não tem a legenda, tem que ficar com a carta meio deslocada, aí eu ocupo uma mesa inteira, enfim. Então, hoje o baralho que está tendo para consulta nem é um baralho incrível, mas é um baralho que o arcano menor tem um rótulo, né? Esse rótulo me ajuda a guiar ali nas leituras. E é isso. Então tem esse universo do tarô, Tabuleiro. que é o universo dos oráculos, né? Então, algumas coisas que não Uhum. são os 78 cartas do tarô, mas que trazem uns insights maravilhosos. A gente está nesse lugar. Uhum. Não sei como é que está o tempo aí, mas enfim. O tempo aqui tá ótimo. O tempo do oráculo. Não, então. Não, queria agradecer muito aí, Marcelo, agradecer quem assistiu. Eu tô deixando tudo no GTV, porque eu acho que é uma maneira também de arejar, né? Eu acho que... E os vídeos estão sendo bastante assistidos depois, né? Ao vivo tem sempre essas 15, 20 pessoas que estão aqui. Mas depois tem muito acesso, tem muito retorno depois, está sendo interessante. O Sim. GTV eu não consigo assistir muito, mas eu vejo que as pessoas conseguem, então vamos lá. Eu estou tentando retomar o canal do YouTube justamente por causa disso, porque eu acho um formato um pouquinho mais confortável de assistir e tal. Mas enfim. Mas agradecer muito Marcelo, agradecer essa generosidade, né? Eu acompanho nas redes sociais, né? Eu tá sempre falando de outros baralhos, de iniciativa de outras pessoas e sempre abrindo espaço. Eu acho bem bonito como você organiza também os materiais. As 15, 20 pessoas que estão assistindo são sempre muito especiais, né? Meu time é verdade. São pessoas sempre muito especiais que ficam aqui junto, respondem, comentam, perguntam e que é muito bom. Obrigado que vocês Manda estão aí. coração. Obrigado, coração. É muito Obrigado, bom. Nadan, pelo convite. Obrigado quem está acompanhando por aí. É sempre um prazer. Eu acho que esse trabalho que a gente ocupa, essa posição que a gente ocupa é uma posição realmente de multiplicar. Então, tem rolado várias tretas aí nas redes sociais com relação a oraculistas, plágio de material, venda de curso dos outros, enfim. Eu acho que tem um lugar muito que a gente tem que zelar pela ética, porque a gente fala de espiritualidade, está falando de alguma coisa que realmente é uma atitude mais elevada, né? Então, uma atitude correta com relação à vida. E é sempre esse lugar onde, ok, então tem gente que pode pagar, tem gente que não pode pagar, mas para quem não paga, a gente está o tempo todo falando um monte de coisa, né? A gente fala de cartas, a gente faz joguinho, a gente dá dicas, então esse lugar que é plural também, para que as pessoas tenham acesso, né? Então, nem precisa fazer tarô necessariamente, né? Mas às vezes o ensinamento de uma carta serve para a pessoa para aquele momento da vida dela. E isso ilumina, né? Eu tenho tanto retorno das coisas que eu publico, e assim, puta, foi dia certo que eu assisti, e assim, o dia certo às vezes é tipo, a pessoa, vídeo de 3 anos atrás, mas puta, caiu hoje na minha mão e foi mágico. E é isso, porque é para ser mágico mesmo, porque é sempre mágico, né? Então, a gente está aberto, a resposta vem para a gente então, na hora que a gente precisa. É por aí. Muito bom, muito bom. Marcelo já está contando aqui, vai encerrar em 60 segundos. Mas então, quem não seguiu ainda, segue lá os Zéfiros, segue a minha página, da Guerra. Se quiser participar da aula amanhã, vai lá no YouTube, tem no link aqui do perfil, tem lá o YouTube e o Telegram. No Telegram eu vou mandar o link, ou quem tiver lá no YouTube amanhã às 7 da noite. E a gente está em contato. Quiser mandar perguntas também, e a gente vai comunicando, vai falando e vai fluindo aí, divulgando essas maravilhosas ferramentas. Não é isso? Isso. Um Obrigado abraço para todo e mundo. até breve. Tchau, tchau. Até a próxima.